Olá a todos, sejam bem-vindos ao programa 60 Minutos com Deus, onde hoje você vai descobrir a vontade de Deus para a sua vida e certamente Deus o vai ajudar. No programa de hoje nós vamos receber um convidado muito especial, já é aqui da casa, né? Já é muito conhecido aqui na nossa TV Maná Brasil. O Bispo Álvaro Gomes vai estar aqui conosco e vai nos explicar um pouquinho sobre a importância de nós termos boas atitudes. Sim, as suas atitudes podem definir ou o sucesso ou o fracasso da sua vida. E é no programa de hoje onde você vai aprender e vai ficar sabendo, vai ficar por dentro e certamente acredito que você vai começar a ter boas atitudes e com isso você vai ter o sucesso ainda mais na sua vida. Lembrando que durante todo o decorrer do nosso programa, você que está nos acompanhando pode nos enviar o seu pedido de oração, seja pela sua vida, seja por algum assunto pessoal, como também por algum amigo, algum conhecido, algum familiar que você sabe que precisa da ajuda de Deus. Está passando em rodapé o nosso número do WhatsApp, o DDD é o 16 99115 0532, onde você pode nos enviar. Temos toda uma equipe que vai registrar o seu pedido de oração e no final do nosso programa, o bispo convidado do programa de hoje vai orar por você, declarar a bênção e proteção sobre a sua vida. Afinal, a vontade de Deus para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável. Eu também exorto você a entrar no nosso site igrejamana.com.br e lá você pode conferir os endereços das nossas igrejas e procurar a Igreja Maná mais perto de você. Vai ser um prazer o receber no nosso ministério e certamente acredito que você vai ser muito bem recebido onde quer que você esteja, por toda parte do Brasil. Durante o nosso programa, você também pode enviar testemunhos de algo que Deus fez na sua vida, você pode compartilhar a história conosco. Nós temos esse SOS que está disponível para você, para sempre te ajudar. Nós, no nosso ministério, temos a visão de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E para isso nós temos muitas ferramentas ao seu dispor. A TV Maná Brasil é uma delas. Nós estamos aqui para levar Jesus de uma forma descontraída a você, para levar a palavra de Deus e certamente você vai ser liberto com a palavra de Deus. Nós agora vamos ficar com as nossas ferramentas de evangelização e daqui a pouco nós estamos de volta. Para nós irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho, para nós evangelizarmos, é só preciso nós lançarmos a semente. O nosso papel é esse. E o Espírito Santo pega nessa semente e convence. Mas para nós lançarmos a semente, existem muitas formas de nós levarmos Jesus. E hoje nós vamos ver que através dos filmes, através das séries, é uma forma que você pode evangelizar, que você pode levar as pessoas à salvação, que você pode levar as pessoas a conhecerem a Jesus. Exorto você a entrar no nosso site cinecuriacos.com, onde lá nós temos uma plataforma de filmes e séries 24 horas. Quem é que não gosta de um bom filme, né? Uma pipoquinha é sempre bom, você ali está acompanhando, de uma boa companhia também. E essa ferramenta que é a Cine Curiacos é uma ferramenta para nós evangelizarmos. É claro que você que está nos acompanhando pode entrar, pode acessar, pode usufruir, mas também pode compartilhar e pode evangelizar. Deus, ele precisa de nós para nós irmos por todo mundo, pregarmos o Evangelho. Deus, ele precisa de você. Ele só precisa de uma única semente que você possa lançar para que ele possa convencer. Eu exorto você a compartilhar o link do nosso site, cinecuriacos.com, e lá você pode compartilhar com seus amigos, conhecidos, com seus familiares, para que eles possam acessar e certamente Deus vai transformar. Então, use essa ferramenta, seja um vaso nas mãos de Deus e decida mesmo evangelizar. Decida falar de Jesus, decida buscar a Deus em primeiro lugar e todas as coisas na sua vida serão acrescentadas, porque Deus, ele nunca falha. Nós vamos ficar com o nosso momento musical e daqui a pouco nós vamos receber o Bispo Álvaro Gomes aqui no nosso programa e vamos ficar por dentro da vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos agora para o nosso momento musical e já voltamos. Fala pro jovem que tá do seu lado, você é um predestinado. És um predestinado. Predestinado eu sou mais que vencedor. Porque a Bíblia diz que eu sou predestinado eu, predestinado.
predestinado eu bendito Deus e Pai do nosso Senhor, que não vai me abençoar, Ele já me abençoou. Antes da fundação do mundo Ele me escolheu e por amor me adotou como filho teu, para louvor da glória da tua graça. Salvo pela graça, mas não foi de graça, pelo sangue hoje tenho a redenção, um propósito maior para cumprir uma Predestinado missão. eu sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu sou. Predestinado eu sou. O mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. Pra fazer a diferença, Deus me chamou, através do meu talento demonstrar o meu amor. O maior desejo é servir ao Senhor. Entreguei a minha vida nas mãos do Salvador. Eu vou por todo mundo pregar o evangelho. Esse é o propósito, meu chamado nas mãos do oleiro. Quero ser um vaso para resgatar, restaurar, amor de Cristo anunciar. Quero ser usado para arrancar vida da chama do inferno eterno. Aqui estou, esse é meu chamado. Sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu sou. Predestinado eu sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. Predestinado eu sou. Predestinada com dom para gerar vida, enfrentar as circunstâncias de cabeça erguida. Menina para agir com toda a sabedoria, cheia de graça, força e destemida. Predestinada para seguir as instruções do Pai, seguindo sempre em frente, sem olhar para trás. Mulher, não limite a Deus, caminhe sem temer. Somos predestinadas a vencer. Deus me chamou, Deus me chamou. Eu sei que tem uma missão, uma chamada pra fazer. Deus me chamou, Deus me chamou. Predestinado eu sou, o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu sou. E os jovens fora. Predestinado eu sou o mais que vencedor. Sou o que a Bíblia diz que eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. Predestinado eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. Predestinado eu sou. Predestinado eu. Predestinado eu. O tema do programa de hoje é sobre a origem dos problemas. A Bíblia diz que a maldição sem causa ela não vem, existe uma origem. No programa de hoje nós vamos entender que as nossas más atitudes podem gerar, problemas para a nossa vida. E para isso nós temos um convidado muito especial, como eu disse no começo do nosso programa, já é da casa, já não é, já? Bispo Álvaro Gomes, é um prazer ter aqui no nosso programa. Obrigado, Tatiana. Para mim é um prazer imenso, não é? Falar aqui para essa televisão, TV Maná Brasil, Sim. Onde nós estamos a invadir mesmo o Brasil todo através desse canal. E eu acredito que através daquilo que nós passamos às pessoas, Deus vai conseguir ajudá-las e a transformar a vida delas, a família. E acredito que grandes coisas podem acontecer na vida dessas pessoas se elas colocarem a palavra de Deus em prática. O nosso papel aqui é justamente esse, mostrar a palavra, mostrar o caminho, e certamente Deus ele vai pegar, e vai convencer as pessoas a ter uma mudança de vida, Às vezes as pessoas pensam, porque eu estou no Brasil, o Brasil já não tem futuro, bispo, o Brasil já não vai mais para frente, é daqui para baixo. Isso é pensamento que acontece no geral. O brasileiro, quando vive no Brasil, ele mesmo pensa isso, aqui eu não tenho futuro, então eu vou embora do país. A pessoa também, quando está em Portugal, pensa a mesma coisa. A pessoa, quando está nos Estados Unidos, pensa a mesma coisa. Ou seja, isso é um pensamento generalizado e que nós que estamos na igreja sabemos que isso é espiritual. É mesmo coisas que acontecem no mundo do espírito,
para tirar a pessoa do foco dela. Porque Deus, a vontade de Deus na vida das pessoas é que todas as pessoas tenham uma vida próspera, uma vida cheia de paz, cheia de amor. E quando traz esses pensamentos, eu não tenho futuro aqui, eu não vou vencer aqui, e é o que eu estou a dizer para você que está aí do outro lado. Se esse pensamento é seu, se você se agarrar à palavra de Deus, eu tenho a certeza que Deus que quer e pode vai conseguir mudar a sua vida para melhor se nós colocarmos os princípios de Deus em funcionamento, as atitudes. Né? A Tatiana disse agora, nenhum problema vem se não houver uma causa. Então, são as minhas atitudes que provocam esses problemas, mas também as minhas atitudes podem mudar esses problemas e esses problemas serem transformados em grandes vitórias. O exemplo que nós temos da Bíblia foi Isaac. Isaac, ele estava numa terra que não dava fruto. Pois é, verdade. E todo mundo estava saindo. O que ele tinha pensado de primeiro momento foi, eu também vou sair. Pois é. Eu vou ficar aqui? Óbvio que não. Mas Deus falou uma coisa que foi totalmente contra a lógica e totalmente aquilo que ele estava esperando. Porque ele estava esperando o quê? Não, Deus vai falar para eu juntar minhas malinhas e ir embora também, Pois né? é, verdade. É muito engraçada essa história. Eu até tive há uns tempos atrás num clube executivo na minha igreja e eu dei esse exemplo do Isaac. Porque Deus, quando transforma a vida de alguém, quando alguém ouve a voz de Deus e toma as atitudes conforme as instruções de Deus, Deus não só muda a vida dessa pessoa, mas muda a vida de outras pessoas através dessa pessoa. Porque nessa história que você citou, eu vejo um Isaac, eu até digo, andava com Deus, ia à igreja, porque ele ouviu a voz de Deus. Sim. Ele tinha um relacionamento com Deus. E quando ele obedeceu a Deus, não é, naquele tempo, Deus transformou a vida do Isaac, ele virou um empresário, um homem de negócio, tinha posse de muitas coisas, e muita gente que estava a passar por necessidade, pelo mesmo problema naquele tempo, o Isaac pôde ajudar, porque a Bíblia diz que Isaac também teve muita gente a trabalhar para ele, ou seja, o Isaac deu emprego a muita gente. Então, a atitude do Isaac diante de Deus, a atitude do Isaac conforme as instruções de Deus, não mudou somente a vida do Isaac, mas através da mudança do Isaac, muitas pessoas também mudaram. E isso é que é muito interessante você andar com Deus. As atitudes que Deus nos manda tomar, aquilo que Deus nos manda fazer, muda a nossa vida, mas também muda a vida de pessoas, porque as pessoas hoje, em qualquer país, elas estão acostumadas a seguir pessoas, a seguir ícones. E se eu que tenho Deus, se eu pôr a palavra de Deus em prática, se eu tiver as atitudes certas, claro que Deus vai funcionar na minha vida. Então as pessoas vão olhar para mim e vão falar, o que ele fez que mudou a vida dele? Por que ele é diferente? Por que ela é diferente? Por que o Álvaro é diferente? Por que a Tatiana é diferente? Eu preciso, então, de procurar fazer o que eles fazem para que eu também seja diferente. Então, as atitudes corretas nos trazem vitórias. As atitudes erradas, com certeza, originam grandes problemas nas nossas vidas. E eu tenho certeza que você que está aí desse lado não gosta de viver nos problemas. Né? Não acorda e diz, hoje eu desejo ter problemas. Eu adoro ter problemas. Eu tenho certeza que nenhum ser humano normal da cabeça, né, pensa nisso. Então vamos ter as atitudes corretas para termos grandes vitórias. Sim, isso vai mudar a nossa vida. Nós costumamos até dizer, né, Bispo, que falar até papagaio fala, né? Pois tem alguns que até cantam, né? Pois é. E às vezes as pessoas pensam que, eu ando com Deus, então eu falo de Deus, então vai mudar a minha vida. Só que não. Se eu falar e as minhas atitudes não corresponderem com aquilo que eu falo, não adianta nada. São palavras que são ocas e vãs, não tem efeito nenhum. Não vai funcionar na nossa vida. Você acreditar em Deus, as pessoas hoje pensam que acreditar em Deus é pensar em Deus, é rezar, é orar, não é? Deus está comigo, Deus está na minha casa. Não, mas o acreditar é o que eu digo sempre, é um verbo. E todo verbo, a língua portuguesa nos ensina que é uma ação. E se é uma ação, é um agir. Então eu tenho que ter atitude. Naquilo que eu acredito, se eu acredito que Deus muda a minha vida, então eu vou tomar atitudes certas para que a minha vida mude. Não é? E é aquilo que nós vamos falar hoje, não é? Sobre a origem dos problemas no livro de atitudes. Se Deus me manda viver a maneira de Deus, eu não posso viver a maneira do Brasil, eu não posso viver a maneira dos Estados Unidos, eu não posso viver a maneira de Portugal, eu tenho que viver a maneira de Deus.
E isso é que é muito importante. E nós precisamos, então, de ter as atitudes de acordo com aquilo que Deus nos manda ter. Exato. E nós hoje no programa vamos compartilhar algumas más atitudes que vão gerar o problema. Com e certeza. a primeira atitude que nós vamos falar é sobre a retaliação, né? É uma coisa que o ser humano já nasce com isso dentro dele. E é o que nós aqui na Igreja Maná, nós sempre dizemos, nós não estamos aqui para condenar ninguém, para apontar o dedo para ninguém. Isso é um instinto, né? Nasceu em nós. A Bíblia diz que toda pessoa que nasce, ela nasce do pecado. Desde quando Adão e Eva perderam a autoridade, por terem desobedecido a Deus, por terem tido o desejo de ser como Deus, o pecado entrou na terra. E o mundo, a Bíblia diz que jaz no maligno. Ou seja, o dono do mundo é Satanás. Então, esse instinto de retaliação, de briga, de intriga, de ciúmes, de ódio, de raiva, é algo que tudo que nós olhamos hoje, nós vamos ver consequências de retaliações, de ódio, de ciúmes. Por quê? Porque é um instinto. É algo que está dentro do ser humano. Eu também... Ah, mas é bispo, não tem raiva? Tenho. Ah, é bispo, às vezes não fica chateado, não retalha? Retalho. Por quê? Porque é um instinto que está dentro de nós. Agora, o segredo está na mudança, não é? Quando você percebe que você fez algo que não está no centro da vontade de Deus. De repente, quando a gente fica chateado, a gente tem que fazer coisas. Sim. Não é? E é que daqui a pouco nós vamos ensinar sobre isso na segunda parte do programa. Sim. Qual é a atitude que eu tenho para mudar? Mas eu não vou dizer agora. Agora nós vamos dizer o que as pessoas, o que nós, não é? Talvez fazemos de errado. Fazemos de errado. Então, a retaliação é um instinto que está dentro de nós. Então, como é que nós aprendemos? Até mesmo na escola. Se te bateram, bate também. O meu pai mesmo dizia, olha, se você apanhar na escola e chegar em casa e dizer que apanhou e não bateu, você vai apanhar de novo. Então, eu fui ensinado a retalhar. Eu fui ensinado a pagar o mal com o mal. E eu acredito que o ser humano, a maioria do ser humano, foi ensinado. É isso que nós vivemos lá fora. É isso que nós lemos nas notícias. É isso que passa na televisão. Não é? A pessoa, mataram o fulano porque ele fez mal a tal pessoa. Né? O pai, o marido bateu na esposa porque não concordava. Então são coisas, são instintos. E a gente sabe, quando andamos com Deus, que isso é um espírito. E é um espírito maligno. E por vezes, bispo, as pessoas agem de uma forma como se não tivesse problema. Às vezes é de uma forma tão inconsciente pensar, que é uma atitude que nós vamos ver agora, que é o orgulho e a vaidade. Pensar, mas isso não vai afetar em nada na minha saúde, vai trazer problemas para a minha vida. Que problema tem? Eu nem matei ninguém, não fiz nada de... Porque as pessoas pensam que existe aquilo, pecadinho e pecadão, né? Aquilo que é pouco, aquilo que é muito. Só que não é assim que funciona. Não, claro que não. A Bíblia diz que pecado é pecado. Mentira é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Então, o que nós temos que entender? O orgulho vem do diabo. O próprio diabo teve orgulho. O diabo, ele era o querubim ungido de Deus. Ele era o braço direito de Deus. E quando ele começou a pensar assim, se Deus é Deus, eu também posso ser como Deus. Porque eu também sou bom. Eu também conheço Deus. Eu também já vi coisas acontecerem. Não é? Eu sou bom. Mas, às vezes, as pessoas... pensam que por serem boas, elas não vão conseguir, elas vão conseguir vencer tudo. E elas esquecem que por vezes esse orgulho entra de uma forma tão grande dentro delas, que elas começam a menosprezar as outras. Tá vendo? O orgulho faz com que eu pense assim, eu sou melhor do que o outro. Se não sou eu, ninguém vai resolver a situação. Né? Porque eu sou bom. Aliás, a própria Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Então, ou seja, o único justo é Deus. E quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, através de Jesus somos justificados. Mas assim, nós temos que ter muito cuidado com o orgulho, nós temos que ter muito cuidado com a vaidade, a prepotência, sabe? A soberba, pensar que é mais do que o outro. Ninguém é mais do que ninguém. Todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais. Não é porque um estudou mais, o outro estudou menos, um tem um bom trabalho, um tem um trabalho que é diferente, sabe? Deus nos ama por igual. E eu acredito que o orgulho origina grandes consequências na nossa vida, porque nós pensamos que somos o centro do mundo. E acabamos por, às vezes, ter problemas,
precisarmos de ajuda e não buscarmos ajuda, porque pensamos que conseguimos resolver sozinho. É como na igreja. Na igreja, às vezes, a pessoa chega e há problemas. E quando tudo estoura, é que vem, não é, a falar com o pastor. E o pastor pergunta assim, por que você não falou antes? Ah, eu não quis incomodar. Isso é um orgulho. O não quis incomodar é só uma tática de diversão para não pedir ajuda, só pede ajuda quando está tudo mesmo por água abaixo. E talvez se a pessoa vencer o orgulho, vencer isso, ela poderia até vencer mais depressa. O trabalho poderia ser menos, está entendendo? Então é isso que eu quero dizer para você hoje. Não pense que você é mais do que ninguém, isso vai te destruir. Não pense que você é melhor do que o A, o B. E também não pense que você é coitadinho. Porque, assim, ninguém é coitadinho, você tem o seu valor. Todos nós, aos olhos de Deus, temos valor. Você só precisa de acreditar em você, acreditar no seu valor. E eu acredito que Deus vai conseguir te ajudar através disso que nós estamos a falar hoje. Certeza que vai, não é? Deus, essa é a vontade dele. Foi aquilo que nós aprendemos, né, no começo. Que as nossas atitudes ou vão gerar o problema ou vão gerar o sucesso para a nossa vida, com né? certeza. E é nós mesmo entendermos isso, que essas atitudes são e vão gerar problemas na nossa vida. Tem uma por último que nós vamos mencionar apenas, que é sobre em relação a nós próprios. E é o que o Bispo estava falando, né? Sobre nós não pensarmos que nós somos coitadinhos. Não pense que o que vai trazer o sucesso é o tamanho do seu problema. Ah, só eu tenho esse problema grande, Bispo. Só eu, que só o problema só bateu a minha porta. Não, o problema bate na porta de todo brasileiro, de todo português, de todo argentino, de toda a nação bate. É verdade. Mas o que vai trazer o sucesso é a sua atitude. Decida realmente confiar em Deus. Nós vamos para o nosso momento musical. A conversa tá boa? Tá muito boa, tá muito boa. Mas nós vamos fazer uma pausa musical, já vamos voltar. E você vai aprender como é que você pode mudar a atitude. Se você se identificou com alguma dessas atitudes, você vai aprender a mudar e a ter boas atitudes. Porque aqui nós também mostramos a solução. Aqui nós também mostramos o caminho. Fique agora com o nosso momento musical e já voltamos. Cada momento em que pensei que tu não estavas, quando seria a hora em que despertavas, e a todo o tempo minha vida tu guardavas, grato estou por cuidares de mim. Olhando atrás em meu caminho vi pegadas que nas alturas de aflição estão apagadas, e entendi que no teu colo me levavas, como fui duvidar de ti. Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei pelo teu amor, para te agradecer por cuidares de mim. Mas quem sou eu para que me estendas a mão, ou que me livres nos momentos de aflição? Eu nem mereço que me des o teu perdão, não te ausentes de mim, Senhor. Hoje o que faço para ti é de coração, sem ter palavras para expressar a gratidão. Por cada abraço no meio da escuridão, grato sou por me ouvir, Senhor. Eu cantarei, Senhor, só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei pelo teu amor, para te agradecer por cuidares de mim. Eu cantarei só pelo prazer de te ter aqui, e louvarei para te agradecer por cuidares de mim.
E nós estamos aprendendo no programa de hoje sobre algumas coisas que vão gerar o problema na nossa vida. E nós já vimos algumas más atitudes que podem gerar o problema na nossa vida. Sim, más atitudes vão acarretar problemas na nossa vida, seja familiar, seja no emprego, seja também problemas pessoais, como também problemas na saúde. E é importante nós mudarmos de atitude e sabermos a importância que há, o peso que há nas nossas atitudes. Se nós tivermos boas atitudes, nós teremos o sucesso. Se nós tivermos más atitudes, nós teremos o fracasso. Não tem como fugir, bispo. A consequência vem. Eu tenho até aqui um livro que se chama Atitudes. Sim. É um livro da nossa igreja, escrito pelo apóstolo Jorge Tadeu, onde nós estávamos a falar, não é? Baseado nesse livro, falamos da retaliação, das nossas atitudes para conosco mesmos, pensarmos que somos ou bons ou ruins, ou estamos por baixo. E eu tenho que mencionar aqui que o ciúme também é uma má atitude muito grande, não é? E nós temos que a inveja também é outra coisa horrível, não é? E são tudo coisas que, se nós olharmos a Bíblia, foram atitudes que levaram pessoas à derrota, a perder tudo aquilo que Deus já havia prometido de sucesso para essas pessoas. Então, eu tenho que ter consciência, eu tenho que parar para pensar assim. Você que está aí a assistir, por vezes, são coisas que às vezes a gente não gosta de ouvir, porque há um mau hábito no ser humano de assim, eu errei, mas eu errei por causa do fulano. Se o fulano não tivesse feito isso, eu não tinha errado. Então, é um mau hábito também eu culpar a minha derrota, eu culpar o meu passar nesse problema, porque o outro é que é culpado. Então, se você nunca entender que você é que precisa de mudar, que são as suas atitudes que vão determinar o seu sucesso ou o seu fracasso, você nunca vai vencer. Você vai sempre viver uma vida de altos e baixos. Ou seja, você precisa de mudar o seu comportamento. Porque enquanto você não mudar o seu comportamento, as suas atitudes, você vai continuar a ter problema. Não é por vir à igreja que você nunca vai ter problema. É o que eu ainda brinco sempre. Se você vai a alguma igreja e algum pastor diz, a partir de hoje você não terá mais problemas. Eu ainda digo, foge daí. Porque os problemas vão existir. Porque a cada problema, atrás desse problema, vai ter uma vitória à sua espera. E a cada problema que você vence, você se fortalece mais, porque você aprende que através das suas boas atitudes, da sua mudança de comportamento, você vai vencer qualquer problema que se levantar. Então o segredo está aqui, mudança de comportamento. E é o que nós vamos ver agora, né? Sim. Pronto, bispo. Aprendemos aqui sobre todas essas más atitudes que podem gerar o nosso problema. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer saber detalhes, exemplos que muitas vezes tem no material, tem no livro do programa de hoje, você pode entrar na editora-curiacos.com e lá você pode adquirir esse material, você pode procurar a Igreja Maná mais perto de você, saber mais sobre este material. E até no final do livro tem vários versículos que vão nos ajudar a vencer isso. Sim. Porque não é uma tarefa fácil. Não. Nós vamos ver agora que a mudança de atitude primeiro implica, eu preciso identificar onde é que eu tô. Sim. É que nem o GPS, né? O GPS precisa primeiro, para te levar para o seu destino, saber o ponto... onde você está. Para eu sair daqui. E o primeiro ponto é isso, eu preciso identificar qual é a minha má atitude, o que é que eu estou fazendo. Sim. Por vezes a pessoa faz tão inconsciente, bispo, que não consegue ver. Por isso, é o que eu falei lá no início, são os hábitos. Os maus hábitos, os maus hábitos que nós temos hoje foi gerado dentro de nós por causa da cultura que nós vivemos. Então, fazemos coisas pensando na nossa mente que está correto. A primeira mudança de comportamento é mudar a sua mente. Né? A Bíblia mesmo diz, olha, transformai a mente, renovai a mente. Para quê? Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a primeira coisa que você tem que mudar é a sua mente. Você tem que parar para pensar. Sabe, mudança dá muito trabalho, dói, custa, não é? Antes do programa nós estávamos a falar de dieta. Então, uma pessoa quando vai fazer dieta, ela tem que deixar de comer aquilo que ela gosta.
Ela tem que ir para o ginásio, para a academia. Ou seja, vai custar, vai doer. Então você tem que parar para pensar quais são os meus comportamentos. Será que esses comportamentos estão a me trazer bons resultados? E aí depois você começa a identificar conforme está escrito aqui. Depois vem as conversas, porque isso também... Com certeza. Ai, eu sou muito coitadinho, bispo, eu não consigo. Isso tudo que vai gerar. Porque eu venho assim, a minha família é assim, somos humildes, ou eu não estudei muito, ou eu não tenho muito conhecimento, ou eu sou velho demais, eu sou novo demais, porque a minha tia é assim, o meu tio é assim, pronto, eu tenho que entender, somos assim. Mas você não é o que você pensa que você é. Você é o que Deus diz que você é. E é isso que você precisa de entender. O que Deus diz que você é. E é por isso que você tem que ir à igreja, é por isso que você tem que estudar a Bíblia, é por isso que você tem que ler os livros que nós temos, para você entender, em primeiro lugar, quem você é. Você não é um coitadinho. Pois é. E depois vem um ponto crucial, depois nas mudanças de atitudes, né? Depois que a gente identificou tudo. Viu os pensamentos, os comportamentos e as conversas. Bispo, algo que o nosso apóstolo compartilha no material, né? É sobre a decisão de mudar. É uma decisão. Decisão. Não é a pessoa que está do seu lado que vai mudar para você vencer. Não é o clima, a chuva ou o sol que vai influenciar na sua mudança. Ou seja, a sua vitória, o seu sucesso só depende de você. E é uma mudança interna. O externo, não pode interferir na sua mudança. Eu estou a lembrar aqui do Velho Testamento, quando Deus libertou o povo da escravatura do Egito. Sim. Eles foram libertos, eles viram Deus atuar, eles comeram a comida de Deus que mandou do céu, a água que era ruim e ficou boa. À noite é muito frio no deserto, tinha uma nuvem de fogo para os aquecer. De noite é muito calor, tinha lá o vento para os esfriar. Ou seja, Deus cuidou de todos os detalhes. Mas por que 80% desse povo morreu no deserto, Tatiana? Porque eles não tiraram o Egito do coração, a escravatura. Ou seja, eles acreditavam, é aquele tal, né? Eu penso, eu acredito em Deus, eu acredito que Deus pode, mas aqui dentro Deus não pode. É muito difícil, é muito complicado. 80% do povo de Deus morreu no deserto porque eles continuaram a ser escravos de coração. Então, a sua mudança só depende de você e está aí dentro do seu coração e é o seu coração que tem que mudar. É isso, o segredo é esse. A mudança no coração. Começa de dentro para fora. De dentro para fora. As pessoas querem inspirar primeiro, bispo, as circunstâncias à minha volta mudar, aí sim é que eu mudo. Pois. Aí sim é que eu vou dar o clique. Quando a crise passar, olha, vamos lá, vamos voltar na época do Covid-19, o coronavírus. Agora tá tudo ruim porque é o coronavírus. Mas assim que passar isso, vai tudo melhorar. Veio a guerra. Veio a crise, veio o problema financeiro, veio isso, veio aquilo. Agora, quando passar a crise, tudo vai melhorar. Ou seja, a pessoa espera aquilo que você diz, mudar as coisas externas para que eu possa vencer. Mas a minha vitória só depende de mim. E eu ainda te digo mais, sou mais ousado, já não depende mais de Deus. Porque se você tiver uma Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, que você vai ver lá que Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Você precisa de mudar de atitude para buscar essas bênçãos, para obter o seu sucesso, para obter a sua vitória. E isso é muito importante. Onde nós aprendemos isso? Na igreja. E para nós, a partir do momento em que nós decidimos, nós temos que saber quem é que vai nos ajudar a fazer isso, é sempre Deus. Sim. Nós até exortamos as pessoas a fazerem sempre a oração do Pai Nosso, né? Sim. Para que realmente Deus, Ele venha nos ajudar, Sim. Ele venha com a tua vontade na nossa vida. E é algo que o Bispo falou e que nós temos que ter no nosso coração e que essa oração diz, que a tua vontade seja feita. Sim. Porque aquela vontade, aquilo que Deus quer para minha vida, é o que eu vou aceitar no meu coração. Por vezes as pessoas aceitam só na mente. Eu sei que eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu estou sempre por cima e não por baixo, eu sou abençoado. Só que na hora de agir, na hora do vamos ver, né, Bispo? É muito engraçado quando às vezes a gente vai ao culto e a gente dá uma pregação
E às vezes acaba a pregação e a gente chega por irmão, então, irmão, foi bom? Ai, foi espetacular, bispo, foi muito bom. Então, o que Deus te ensinou hoje? Olha, eu não sei. Eu só sei que eu arrepiei, eu só sei que eu chorei, eu senti aqui uma coisa que eu nunca senti antes. Mas, irmão, nós pregamos a palavra. O que Deus te ensinou para mudar, não é? Porque a oração do Pai Nosso que estás nos céus. Ou seja, eu falo com Deus, Senhor, estás aí a me ouvir. Olha, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, eu vou à igreja e Deus vai me dizer qual é a vontade dele. Então, eu tenho que ouvir Deus. Eu não vou à igreja somente para louvar, para receber uma oração, para pôr as mãos para o céu, para arrepiar. Não, eu vou à igreja para ouvir Deus. Nós estamos aqui neste programa hoje e Deus está a falar através de mim e da Tatiana para você. Então Deus está a dizer para você hoje o quê? Olha, você precisa de mudar, você precisa deixar de ser ciumento, invejoso, você precisa de mudar o seu comportamento, você precisa de esquecer o seu passado. As derrotas do passado ou o sucesso do passado não podem interferir no seu futuro. Você tem grandes coisas no futuro, é isso que Deus promete. Então, você vai à igreja, você ouve Deus, ouça Deus. Coloca em prática o que Deus te falar. Agarra na oração do Pai Nosso. Presta bem atenção no que você está lendo. Venha ao teu reino, Senhor. O reino de Deus é grande, o reino de Deus é poderoso. O reino de Deus tem grandes riquezas. Então, assim, se Deus tem do melhor para me dar, então eu vou buscar em Deus a minha mudança. Eu vou buscar pôr a palavra de Deus no meu coração. Não é? A palavra de Deus diz, olha, tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que procede as saídas da sua vida, a vitória. Sim. Então agarra na palavra, guarda, busca pegar nessa palavra que Deus te ensinar e praticar. Não seja como o povo que morreu no deserto. Não continue a ser escravo, não continue a ser escravo da inveja, não continue a ser escravo da raiva, do ódio, sabe, da mágoa, do rancor. Isso traz doença, isso traz grandes consequências, problemas para a nossa vida. Então, o mudar essa oração que a Tatiana falou, o Pai Nosso, peça perdão a Deus, reconheça as suas falhas. Reconhecer as nossas falhas é muito importante diante de Deus. Reconhecer as falhas, pedir perdão a Deus, perdoar as pessoas. E pedir para Deus, Senhor, seja comigo, sabe? Agarra na minha mão, não me deixe cair em tentação. Eu vivo no mundo. Às vezes o mundo quer me corromper. Às vezes o mundo quer me levar para caminhos onde Deus não está. Então, Senhor, segura na minha mão, me puxa para o teu lado, ajuda-me a cada vez mais ouvir a sua voz. Eu tenho a certeza que Deus vai te ajudar se você decidir mudar. E vai. Se nós decidimos mudar, certamente Deus ele vai abençoar. E tudo aquilo que por vezes anos e anos a pessoa está tentando conquistar, Deus vai abrir, né? Com certeza. Porque não há nada impossível para Deus. Se nós fizermos a nossa parte, de certeza que Deus vai fazer a dele. Com certeza, com certeza. Nós estamos chegando quase ao final do nosso programa, mas você vai ainda a tempo de mudar o seu pedido de oração. Acredite mesmo que Deus ele vai operar na sua vida. Você que acompanha o nosso programa, sabe que Deus ele falou no seu coração. E se realmente você sentiu isso, o desejo no seu coração de mudar, vá em frente. Nós precisamos saber onde é que nós estamos para saber o nosso destino. O nosso destino é sempre a vitória, é sempre o sucesso. E onde você está hoje não é onde Deus quer que você esteja, porque Deus quer sempre coisas melhores, mais alto, muito acima daquilo que nós possamos pensar ou imaginar. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e de seguida nós vamos voltar, o bispo vai orar por você e declarar a bênção e proteção sobre a sua vida. Então, fique agora com o nosso momento musical e já voltamos. Escolhidos para começar. Deus entregou a autoridade da terra para o homem controlar. Desobedeceram a Deus, abriram portas pro diabo entrar. Tudo que era bom ficou muito mal. Tudo que era bênção virou maldição. O homem que era livre, o diabo escravizou. As bênçãos que Deus deu ao homem, o diabo roubou. Mesmo assim, Deus com o seu infinito amor
um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Eu sou um vencedor porque Cristo me salvou. Eu sou um vencedor porque Ele me libertou. Porque Ele me libertou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue Ele me comprou. Hoje sou livre, meu Jesus ressuscitou. Com o seu sangue Ele me comprou. A fé, ela só vem por nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Isso vai gerar dentro de nós uma força que vai atrair. Ou você pode ter fé para coisas ruins, ou você pode ter fé para coisas boas. Eu acredito que a sua vontade é você ter fé em coisas boas na palavra de Deus. E isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos ouvir um testemunho para gerar fé no nosso coração, para acreditarmos que o mesmo Deus, que é o mesmo Deus que estava na Bíblia, o mesmo Deus que está nos testemunhos, na história de fé, é o mesmo Deus que está de mão estendida para poder nos abençoar, não é, Bispo? É verdade, Tatiana. Baseado nesse estudo que nós tivemos hoje, na Origem dos Problemas, nesse livro de atitudes, eu tenho aqui um testemunho de um casal da minha igreja que é algo mesmo, eu digo engraçado, porque depois que a gente vê que eles venceram, e foi tão simples vencer por causa da mudança de comportamento, um dia na igreja teve um casal que veio ter comigo e disse assim: olha, bispo, precisamos de falar, nós estamos a passar por grandes problemas financeiros, estamos com problemas no casamento, mas somos fiéis a Deus, nós honramos a Deus com os dízimos, as nossas ofertas, mas não conseguimos colher, cheios de problemas, então vamos, algo se passa, então vamos sentar no gabinete. Então, aí ela disse assim: eu falo primeiro. Bem, eu já vi ali que já começou mal. Bem, eu deixei a senhora falar, não, porque sim, porque o meu marido é isso, o meu marido é aquilo, porque depois também é a minha sogra, e depois também tem o meu sogro, e etc, etc, etc. Pronto, acabou de falar, e ele também falou. Não, porque na verdade ela está dizendo isso, mas a culpa não é minha, a culpa é dela, porque a mãe dela não sei o quê, porque ela tem umas primas de não sei das quantas, ou seja, eles nunca conseguiam identificar os seus próprios erros para que eles pudessem mudar os seus comportamentos. Então, a culpa era de todos. Ali nós já conseguimos identificar as más atitudes. A falta do perdão, ela tinha raiva da sogra, ela tinha raiva do sogro e ele também. Tinha raiva disso, tinha raiva daquilo. Não perdoava. E depois, era uma retaliação dele para com ela e dela para com ele. A culpa era de tudo e de todos, mas eles não conseguiam identificar. E quando eles acabaram de falar, eu disse assim: bom, primeiramente, as vossas colheitas boas estão todas prontas para serem colhidas, só que estão trancadas. Estão trancadas por causa do vosso comportamento. Estão trancadas porque você culpa ele, você culpa ela e vocês culpam todos. Enquanto vocês não mudarem esse vosso comportamento, vocês não vão colher aquilo que já está pronto. Sim. Então, eles começaram a me olhar. Primeiro, é uma conversa que eles não gostam, né? Porque eles sempre... As pessoas, quando querem ouvir aquilo que lhes convém. Então, eu disse, olha, o culpado não é só ele e nem é você. O culpado é os dois. Num relacionamento, é 50% de culpa dos dois. E depois, vocês precisam de mudar o vosso comportamento. Então, dê-lhes o livro de atitudes e diz: vocês precisam de tomar uma decisão de mudar. Precisam de perdoar as pessoas, precisam de perdoar um ao outro, precisam de conseguir
mudar esses vossos julgamentos, é deixarem de retalhar um com o outro. E aquilo foi um processo, Tatiana. Não foi um dia, 2 dias, 3 dias, foram aí semanas. Mas o que acontece? Acontece que depois de um tempo voltam no meu escritório e dizem assim, bispo, olha, nós já entendemos tudo. Já perdoamos, já pedimos perdão a Deus, passamos agora, ao invés de retalhar um com o outro, passamos a conversar, a dialogar, passamos a orar juntos. Por quê? Vinham à igreja, entendeu? Vinham à igreja, sentavam, ouviam a palavra, eram fiéis a Deus na igreja, nos seus dízimos, nas suas ofertas, mas estavam cheios de problemas. Por quê? Por causa do comportamento, por causa das más atitudes. Bem, final das contas, passado essa semana que eles vieram, olha, mudamos e fizemos isso. Na semana seguinte chegou para mim, bispo, não sabe o que aconteceu. Ah, colhemos não sei o quê, o nosso dinheiro apareceu e o banco nos deu a aprovação do crédito da nossa casa. Ah, bispo, nós conseguimos comprar coisas que a gente não conseguia e aquele dinheiro que a gente tinha por receber, nós recebemos. E agora, até a minha sogra agora gosta de mim. Isso é milagre. Não é? Olha, é mesmo Deus que opera quando nós mudarmos as nossas atitudes. Sim, né? eles venceram por mudança. Exato. E se até hoje eles continuassem com aquelas más atitudes, eles teriam maus resultados. Teriam perdido tudo, teriam sido derrotados. Sim. E o fim deles era acabar por sair da igreja porque iam acabar culpando a Deus pelos problemas deles, que muita gente faz isso, culpa a Deus pelos problemas que eles passam. E Deus não é o causador de problemas. Exato. E o que o bispo vai fazer agora? Vai orar realmente e declarar a bênção sobre as pessoas, certeza. Não é? Você que está aí, nesse dia, você que nos ouviu, você precisa de entender uma coisa. Você precisa de saber que se o poder de Deus entrar na sua vida, algo de bom vai acontecer. Então você que está nos assistindo, se você puder pôr a mão no teu peito, ou dar a mão para o seu esposo, para a sua esposa, e receba essa unção. Pai Celestial, eu venho à tua presença e trago diante do teu trono todas essas pessoas que estão a nos assistir. Ó Deus, graças eu te dou pelo poder da sua palavra ter entrado no coração de cada uma delas. Seja feita, Senhor, a tua vontade. Em nome de Jesus Cristo eu os abençoo. Amém e amém. Amém. A bênção já está com todas as pessoas que nos acompanham. Acreditamos no nosso coração que realmente as pessoas vão ter uma transformação de vida, não é, bispo? Com certeza. Eu tenho a certeza disso. Exato. Muito obrigada, bispo, por ter vindo aqui no nosso programa. Vai ser muito bem-vindo às próximas vezes. Eu agradeço sempre. Você que está nos acompanhando também, foi um prazer ter a sua companhia. Te esperamos no nosso próximo programa. Um grande abraço e tchau, tchau.